Fala, Hugo Trader, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Método Invictus. E nessa aula de hoje, eu considero ela a mais importante de todo o nosso método. É aqui que você vai aprender o nosso segredo do gerenciamento de risco. Então, presta atenção, vamos focar aqui, a gente vai detalhar um pouco mais para você como que funciona. E essa aula é crucial, a gente sabe da importância dela e quer que você tenha total atenção, porque é isso aqui que vai definir o seu sucesso no nosso método. A planilha do Invictus com todas as estratégias. A gente tem hoje no Invictus três estratégias: a estratégia A, estratégia B e a estratégia C. Só que cada estratégia tem três variações, que é uma estratégia high, uma medium e uma slow. Então, o que é que muda de uma para outra? O conservadorismo de cada estratégia. Então, se a gente parar para analisar aqui, por exemplo, eu tenho aqui o preset, vamos ver. Eu tenho uma simulação de carteira, então eu tenho o valor que eu tenho na conta, a quantidade de pares que eu tenho operando, então aqui a gente tem, acho que somando aqui dá 22 pares. Eu tenho o ativo que eu estou selecionando, então a UDCAD seria o dólar australiano com o dólar canadense. A relação, o que é a relação? É o valor, tem pela fórmula aqui, a gente divide o rebaixamento máximo pelo lucro que o ativo dá. Então, quanto maior a relação, melhor é o resultado, ou seja, porque quanto maior ele tem um risco menor, porque ele tem um rebaixamento pequeno e um lucro maior. Então, isso é um dos pontos que vocês têm que entender. Aqui a gente tem na coluna, a gente tem um rebaixamento máximo, então, num período de 3 anos, que é o período de 36 meses do backtest, que a gente fez. Aí, esse período aqui, a gente pega toda a pandemia, toda a guerra a gente tem na Ucrânia, a quebra dos bancos, todo esse processo, ele está incluído nesse backtest. Então, num período de 3 anos, esse ativo ele rebaixou apenas $35. E ele lucrou $150 bruto. A gente sabe que esse valor depois tem a dedução da comissão da corretora, mas bruto ele dá esse valor aqui. O preset. Então aqui ele diz qual é a estratégia. Então é a estratégia A no perfil high, no perfil mais alto. O tempo gráfico, que é o time frame, então ele está operando aqui em tempo gráfico de 1 minuto. E o período do backtest, que eu já comentei, são 36 meses. Beleza? Vocês têm a liberdade de fazer esse backtest num período mais longo. Então, uma vez que a gente ensina vocês como que vocês vão adquirir essa base de dados mais completa, você pode pegar a nossa estratégia e replicar 10 anos para trás, 20 anos para trás, fica a critério de vocês. A gente sabe que isso aí, assim, a base de dados que a gente utiliza, a gente vai comentar sobre isso mais para frente, é bastante complexa, então é bem pesada. Então, a gente vai fazendo isso aos poucos. A gente vai, testa um par num período mais longo. Então, o que a gente fez foi, a gente percebeu que os últimos 3 anos foram os períodos mais conturbados. Antes disso, só a crise do subprime em 2008. Então, o período que a gente fez foi justamente, a gente pegou o pior período e replicou a nossa estratégia para validar ela. Beleza? Então, foi assim que a gente escolheu o período para trabalhar. A gente testou alguns períodos para trás, viu que eles nem se comparavam ao que a gente vivenciou na pandemia, então a gente não optou por não replicar isso mais para trás. Mas funciona, você tem a liberdade de fazer uma vez que você aprendeu a fazer aqui junto com a gente. Fechado? Então, eu vou trazer aqui na tela, pessoal, também os backtests para ensinar de forma rápida. A gente vai ter uma aula específica para backtest, para vocês entenderem, mas aqui eu vou trazer essas informações. Por quê? Vocês têm que se atentar aqui, ó, na relação, o lucro e o rebaixamento. Onde que a gente vai encontrar esse dado no backtest? Então, a gente vai aqui. A gente tem aqui 3 backtests, 4 backtests para vocês começarem a visualizar o que é. Basicamente, como que a gente extrai esse backtest? A gente baixa uma base de dados, que a gente compra essa informação no gráfico de 1 minuto. Porque o gráfico de 1 minuto, a gente utiliza o teste por tique. Então, cada movimentação que o mercado faz, cada tique,
ele é fornecido por essa base de dados. Se você for baixar isso numa corretora, por exemplo, o tempo gráfico de 1 minuto, você não vai conseguir baixar, sei lá, 3 anos, 10 anos para trás. Entendeu? Então, o que a gente faz a gente compra essa base de dados por ti, que é a movimentação real que o mercado apresentou. Esse é um ponto-chave, porque a maioria... Tem gente que entrega backtest aí, que faz por uma metodologia que a gente chama de OHLC. Ele não é fielmente o resultado que o mercado entrega. O nosso backtest ele tem confiabilidade justamente porque a gente traz uma base de dados por TIC, a gente importa essa base de dados e aí assim a gente replica nas nossas estratégias. Então, esse é um dos do gato, é o que dá confiabilidade ao método Invictus. Então, a gente baixou isso e a gente exporta para o MetaTrader esses dados e aí a gente começa a fazer as otimizações. Tudo vocês vão aprender mais para frente. Então, esse backtest, no período de 3 anos aqui, o que ele faz, aí tem todas as configurações que a gente utilizou, não dá para entender todos os indicadores que a gente usa, que também está o nosso segredo aí, e aqui o resultado. Eu vou mostrar logo de primeira para vocês um resultado que é um backtest com stop. Porque a gente não pode invalidar uma estratégia que ela tem um resultado positivo simplesmente por causa de um stop que ela tomou num período que pode ter certeza que foi um período nebuloso. Então, o que a gente identifica é isso. A gente não exclui esse par. Eu tenho uma estratégia aqui que ele tomou um stop, então eu não vou usar. Não obrigatoriamente você vai ter um outro par que ele não vai, que ele vai tomar um stop ou não vai tomar. Então, a gente acha importante trazer tudo, inclusive esse resultado com stop, que é um stop de 350 dólares, que é o stop padrão que a gente adiciona. E vocês vão ver que mesmo tomando stop, a estratégia ela é vencedora, quando você soma o total. Por quê? Porque ele produziu um lucro antes de tomar o stop e ele produz um lucro depois de tomar stop. Então, mesmo esses 350, ele é minimizado por causa do lucro que ele teve antes e depois. Então, esse é um ponto positivo. O segundo ponto aqui, ó, que eu acho que isso aqui é o que a maioria das pessoas simplesmente eles falam assim, ó, o rebaixamento máximo que ele deu aqui foi 361. Então, justamente o stop que a gente colocou de 350, ele dá 361 porque dá uma diferençazinha, e ele representou 17% do rebaixamento da conta. Só que esse 17% é o valor que a conta já tinha, ou seja, o lucro que ela já tinha tido. Então, é uma conta que começou com 2 mil euros, foi o teste que a gente faz, são 2 mil dólares. Ele foi até aproximadamente 2.100 e pouco, e 100. Depois ele tomou o stop. Então, por isso que não dá 30%, por exemplo. Ou 30, ok, 20%, que seria o valor do rebaixamento. Por quê? Porque ele já tinha um valor embutido aqui de lucro. Então, esse percentual, ele não é representativo, porque a pessoa fala, às vezes a pessoa mostra um backtest para você dizendo que ele teve um rebaixamento de 5%. Só que é 5% naquele momento que ele estava. Então, o dado que você tem que prestar atenção é o valor de rebaixamento máximo. Então, se ele começou com uma conta de 1.000, no final ele deu 2.000. Mas quando você olha o rebaixamento, ele deu um rebaixamento de 1.000, se você tivesse dado esse rebaixamento no início da operação, você tinha quebrado a conta. Então, esse é um ponto crucial. O segundo é o valor que você... Cadê o lucro bruto que a conta dá? Então, 268 de bruto. E a perda, que por causa do stop, ele vai ter uma perda maior do que o lucro bruto. Então, esse par, ele daria 268 de lucro. E aí ele teve, claro, que o stop. Então, no final, ele fechou com 186 de lucro líquido. Beleza? Aí eu vou mostrar agora um outro ativo que ele não teve rebaixamento, ou ele não teve o stop, então você vê que ele é uma curva constante no período de 2 anos aqui, ó, ele sai de 2.000 euros e fecha em quase 2.343. Então a gente tem aqui o valor total, cadê ele? Lucro líquido 232. Pronto, aí ele tem a perda bruta, porque tem a operação que fecha negativo e o ganho, o lucro bruto. Justamente essa perda aqui ele dá quando ele faz o preço médio, então tem operações que ela fecha negativa. Então aqui você tem um período, cada esticada dessa aqui que ele faz, que você observa, é justamente quando ele
faz um aumento de posição. Você vê que a estratégia, a nossa estratégia, ela é tão assertiva que ela passa o maior percentual do tempo uma linha flat, ou seja, o lote, ele é fixo, a gente só faz um aumento de posição pontualmente. Então, é justamente onde ele dá os rebaixamentos máximos. Esse rebaixamento, ele chegou aqui, ó, por exemplo, nessa estratégia, até $181. Então, você tem que estar preparado, por exemplo, você está operando uma conta de $1.000, você vai saber que esse par, algum dia no período desses 3 anos, desse período nebuloso aí que a gente viveu, ele chegou a 180. Ah, isso é para se desesperar? Não. Por quê? Porque a gente está operando com a nossa estatística. E aí que está o grande segredo. Então, a soma, quando a gente vai montar o nosso operacional, a nossa carteira, a gente está levando em consideração essas informações. Então, a gente pega isso aqui, esses resultados de lucro bruto, de rebaixamento máximo, e leva para a nossa planilha para a gente conseguir operar. Então, tem um outro exemplo aqui de um outro ativo. Então, a gente tem aqui ó, o SDCHF. Ó, como é que ele opera? Só que ele opera já mais agressivo, fazendo mais picos de aumento de posição. Entendeu? Também ele gera um lucro considerável. Ah, qual é o outro aqui? GBP-USD, o Libra esterlina com o dólar americano. Você também você consegue observar que é um par mais flat, tá vendo? Ele já tem menos aumentos de posição. Então, assim, é nesse sentido que a gente faz essa análise. Então, esses backtests a gente vai disponibilizar para você para que você faça a sua análise também. A gente não quer que ninguém acredite fielmente no que a gente está entregando. A gente está entregando uma estratégia pronta, mas também de onde veio essa estratégia. Então, você vai ter acesso aí 30 dias ao robô, você simplesmente pode pegar esse conhecimento da gente, baixar o histórico e refazer esses testes, que ele também vai entregar o mesmo resultado. Vocês vão observar isso. E essa é a transparência do método Invictus. Então, voltando aqui para a planilha, o que é que a gente tem? Aí, voltando, a gente tem a estratégia high, aí se você descer aqui, você tem a estratégia medium a estratégia slow, então você tem a high B, a medium B, a slow B, a high C, medium C, slow C. E aí a gente tem a high plus. O que é a high plus? É a soma da estratégia A, B e C. Então eu tenho a high plus, a high medium, ou a medium plus e a slow plus. Então, essa high seria a estratégia mais agressiva que a gente tem, onde a plus, sendo a soma da estratégia a soma não, a junção da estratégia A, B e C. Pelo cálculo, se a gente fosse fazer uma conta de padeira, fala assim, pô, mas se a plus é A, B e a C junta, por que o resultado dela não é a soma das três? Por quê? Pode acontecer da estratégia A, B e C, ela dá o sinal em conjunto, porque as estratégias elas não são iguais, mas elas são parecidas. Então pode ser que uma vez que a estratégia A dá entrada, nem a B nem a C dá entrada. Por isso que a plus ela não é a junção das três, e sim a combinação das três. Então você tem uma estratégia aqui, uma combinação da A, B e C, uma plus que seria uma mais agressiva. Então você pode observar aqui, ó, os rebaixamentos. Então rebaixamento máximo de cada par, euro-USD, ele chegou a 292, mas ele não foi estopado. Então você vê que a maioria aqui ele está abaixo de $300. Um único ativo, que foi o Aldeu SGD, ele toma o stop. E aí lembrando que os pares SGD não tem disponível ainda no Eurotrader. Então esses pares aqui a gente também colocou eles para caso você opte por operar em uma outra corretora. Então você tem essa opção também. E aqui embaixo, eu vou pegar um exemplo, porque essa estratégia High Plus foi exatamente a estratégia que eu configurei na minha conta pessoal. Então, eu sei que tem uma agressividade maior, aqui ela não está igualzinha, está na wallet ativa, porque tem uns pares que eu retirei da carteira, justamente por não ter a disponibilidade do SGD, mas uma conta de $1.000, ele gera num período de 3 anos, um lucro somado de 6.294, isso aqui é bruto, é líquido, tem uma redução em relação à comissão da corretora, e ele faz uma média mensal de 174,83, que daria aproximadamente 17,48%.
Isso aqui é muito agressivo, é o extremo da nossa estratégia. A gente sabe, a gente não recomenda que ninguém opere desse jeito, mas você tem a liberdade de montar a sua carteira. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Então, você pode fazer simplesmente a combinação. Eu quero operar uma estratégia misturada a C com a B e a A. Você pode montar essa carteira e ir flexibilizando. Por quê? Porque a gente sabe que tem configurações aqui que tem um rebaixamento mínimo. Entendeu? Então, quando você pega aqui uma estratégia, vamos aqui para o extremo, eu quero juntar as 3 estratégias, a Plus, A, B e C, e eu quero operar na Slow. Pô, eu tenho um rebaixamento máximo aqui, ó, bem mais tranquilo do que a High, e eu tenho aqui fazendo uma conta de 1.000 fazendo 11%. Eu posso simplesmente usar isso aqui, entendeu? Então, esse que é a sacada que a gente... e como é que eu faço para montar essa carteira, essa estratégia? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu quero usar esses pares da Medium, então eu pego aqui, ó, vou dar um Ctrl C. Quando eu vou nas wallets ativas, essa aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar uma wallet do zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu colo o resultado, aí vou lá de novo. Eu quero agora operar uma Slow Plus dessa aqui. Você vem no wallet ativa, cola aqui. Eu quero agora complementar com a High. Vou pegar alguns pares aqui da High. Então, vou selecionar alguns aqui. E wallets ativas, vou colocar aqui a High. Opa, o que é que eu estou falando aqui? Eu tenho uma carteira já montada, eu quero colocar uma conta de $1.000, sei lá, o 700 dólares, por exemplo. Quanto que ela vai me dar em média? 12% bruto, né? Líquido é um pouco menor. Então você tem essa opção de montar a sua estratégia com a sua flexibilização. O que a gente fez foi dar algumas sugestões de carteira para as corretoras. Então aqui a gente tem exemplo que são 2 corretoras que a gente opera, a Eurotrader e a IC Markets. Então já tem umas carteiras aqui ativas. Você pode, eu quero operar com a conta de $1.000. Então, você sabe, se for com 2.000, ele está rendendo aqui uma média líquida. Isso aqui já é considerando a comissão das corretoras. Tá? Então a gente já entrega a média líquida aqui. Essa era o plano de 2.000, vamos colocar o plano de 1.000 aqui. Então, a gente dobra. Então vai fazer uma média aí de 8% por mês, tranquilamente. Então essa que é a sacada. A gente poder ter a liberdade de montar a nossa carteira e, ao mesmo tempo, a gente poder diversificar. Então, na medida que vocês forem avançando no conhecimento e se acostumando com toda a estratégia, com todo o operacional, com você operar de forma automatizada, você simplesmente pode ter isso aqui como uma fonte de renda passiva, eu chamo assim, porque você não precisa ficar interagindo o tempo inteiro, os robôs eles vão trabalhar para você. E essa que eu acho que é o grande brilhantismo do projeto que a gente construiu. A ideia é lhe dar tranquilidade para você operar, mas ao mesmo tempo você ter o seu conforto de ter um robô trabalhando, o Expert Advisor trabalhando 24 horas para você. 24 horas, 5 dias por semana, porque o mercado de câmbio ele fecha nos finais de semana, então não é 24 horas, 7 dias por semana, são 5 dias por semana, mas a gente já entrega toda essa estatística pronta e entrega a ferramenta para você operar. Então você escolhe ser o nosso parceiro. Eu quero adquirir a licença de 1 ano. Então, esse que é o ponto-chave. Um ponto que a gente deve levar em consideração é o drawdown máximo que cada ativo chega. Então, se a gente pensa que esse rebaixamento máximo, esse ativo aqui, ele chegou a 49 de rebaixamento. Se a gente soma, se a gente olha isso aqui, eu tenho um rebaixamento, que aí eu acho que é o pulo do gato aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele tem um rebaixamento que ele chega a 329% da conta. Claro que é impossível isso. Então, qual que é o sistema de proteção que a gente utiliza para isso, pessoal? O sistema de proteção, ele está aqui. Então, o pulo do gato da nossa estratégia, ela está justamente nessas casas aqui. Elas tinham desaparecido. No vídeo anterior, no começo do vídeo vocês não perceberam isso aqui, porque ela estava
ela estava com uma cor diferente, mas eu ajustei aqui. Então, onde que está acho que o brilhantismo da nossa estratégia? É que a gente protege a nossa estratégia para que ela não aconteça, não reduza ao máximo a probabilidade desses rebaixamentos eles acontecerem de forma simultânea. Então, o que a gente faz é a gente controlar o limite de drawdown, que aí essa é a única configuração que você vai mexer no robô, porque você vai escolher, eu quero deixar ele mais solto para trabalhar, ou eu quero limitar ele para reduzir ao máximo a chance de eu ou tomar stops subsequentes, ou eu me enganchar em vários pares e via ter um rebaixamento máximo em conjunto de pares diferentes. Então, o que a gente faz é limitar o drawdown para novas ordens. Então, se eu coloco aqui 0%, simplesmente ele vai me mostrar que ele só vai dar uma ordem por vez. Então, se eu limitar aqui a 1%, então ele vai estar liberado para dar ordens até o drawdown da conta chegar a $10. Então, qual que é a sacada? Se você tem uma conta maior, por exemplo, você está operando com uma conta de $2.000, ou €2.000, ou $5.000, €5.000, você tem essa liberdade de aumentar um pouco mais essa margem, porque você sabe que se der dois pares com rebaixamento máximo aqui de 1,98, 157, você não fica tão exposto no mercado. Então, agora, se você tem uma conta menor, é claro que você vai precisar segurar mais o seu operacional. Então, você pode operar aqui até com 5%, sei lá, $50 numa conta de 1.000, entendeu? Ou você, não, eu quero ser mais conservador. Você sabe que isso aqui pode reduzir o seu lucro mensal, mas ao mesmo tempo você torna a sua conta mais segura. Não, entrou uma ordem, eu não quero que entre mais nenhuma. O que a gente recomenda é que você opere aqui entre 1% e 2% da conta. Beleza? Podendo operar com 0,5 também, mas de 1 a 2% é um valor interessante, até porque as takes são mínimas de 35, 40, 50 centavos. Então, esse valor é o que vai garantir ainda mais a segurança do nosso operacional. Isso aqui realmente é algo diferenciado, a gente um desenvolvimento próprio nosso, que é assim, uma forma de garantir ainda mais a segurança do nosso operacional. Então, acho que isso deu para a gente passar tudo sobre como que funciona o nosso gerenciamento de risco. Essa aula vai ficar disponível aí, inclusive aberta no YouTube, para quem quiser aprender também como faz o gerenciamento de risco com robôs de trading que operam no mercado de câmbio. Então, quando você tem vários ativos, ao mesmo tempo você tem que levar algumas coisas em consideração. Então, justamente essa questão de rebaixamento máximo simultâneo, tudo isso faz com que o nosso operacional se torne ainda mais seguro. Beleza? Então, queria agradecer aí a presença de todos. Forte abraço e